Olá, amados, graça e paz. Jesus está nos falando hoje, né, a questão da responsabilidade daqueles que falam em seu nome. Também a Bíblia é clara que muitos iriam falar em seu nome e ele não os conhece. Né? Como ele disse, aquele que é por nós não é contra nós. Ninguém que faça milagre em seu nome, expulse demônios, logo irá falar mal dele. Mas chegaria um momento onde muitos, por desfalecer na fé, por não permanecer nas boas atitudes que somente com a dependência nele, iriam naufragar na fé. E aí chegaria o tempo que realmente iriam falar contra o Mestre, né? E aquele que não ajunta, espalha, né? E Paulo, na epístola enviada a Tito, para a igreja de Creta, ele fala ali para que exortassem, encorajassem os mais velhos, para que sejam equilibrados, porque o Espírito Santo nos concede ousadia, né? Equilíbrio, do seu poder, da sua autoridade, para que eles fossem respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Porque aquele que naufraga na fé, né, ele já não é mais sadio, ele acaba se tornando como que doente na fé, né? Porque ele perde a dependência daquele que era gerador da fé, o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos persevera nas boas atitudes, né? O entendimento nosso não é próprio, é dele, e ele, através das advertências, nos desvia do mal. Já aqueles que se entregam à apostasia e o esfriamento do amor não opera mais os dons irrevogáveis da maneira com a conduta da qual deveria ser. Agem por interesse próprio, apacenta a si mesmo, já não tem a direção daquele que é o autor e consumador da nossa fé e o dono da vinha, né? Agem como apacentando a si mesmo, né? Gerando filhos para si. A Bíblia diz que ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não terias muitos pais. E com isso entristece o Espírito Santo e já não administra mais a obra do Senhor com diligência, com compromisso, com responsabilidade. Assim, Paulo, através dessa epístola a Tito, ele advertia aos cretenses, para que eles não fugissem dessa vigilância com a responsabilidade de administrar a obra. E isso só seria possível se eles dessem liberdade ao Espírito Santo, porque a obra é dele. Ainda que cada um tomasse uma atitude que seria própria, haveria divergência entre eles, haveria brigas, dissensões, espírito de confusão, né? Porque quando nós estamos em unidade, através de Cristo Jesus, Ele é a nossa mente, nós discorremos num único pensamento, num único ânimo, né? Não se envolve a Bíblia diz, não envolveis em vãs teologias, debates que nada acrescenta, antes perseverai na sã teologia de Cristo, mas também advertia, temo que assim como Adão e Eva foram seduzidos pela astuta serpente no jardim, venham vos seduzir e afastar tão rápido da pura devoção a Cristo Jesus, cuja finalidade é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados e rejeitar todo o padrão deste mundo. Mas o que Paulo estava dizendo ali através daquela exortação, da advertência, para que eles andem na sensatez, como respeitáveis, como sadios na fé, no amor e na perseverança.
do qual, quando nós estamos através do seu Espírito, ele, próprio Cristo, né, aprova o nosso caráter, a perseverança, tudo isso nos leva à esperança, né, um caráter aprovado, manejando bem a palavra da verdade, que é a espada, que é viva e eficaz, né, do qual, quando nós procedemos segundo o Espírito Santo, alcança-se a responsabilidade em edificar sobre o alicerce que já foi lançado, né? Segue-se no compromisso com a responsabilidade, operando os dons segundo o amor que nós opera. E o amor tudo sofre, suporta, é benigno. Cabe a nós continuar exortando dia após dia. É certo que nos tempos dos quais nós estamos vivendo, nos fala da apostasia, o esfriamento do amor, que muitos sentiriam como cócegas quando ouvissem essas verdades, não iriam suportar, porque criaram doutrinas para si mesmos, para agradar os seus ouvidos. E quando se ouve as verdades, a verdadeira exortação, a verdade da qual é possível libertar e curar suas almas, tanto aqueles que estão no mundo e ainda não alcançaram essa verdade, se não estiver com o coração quebrantado e arrependido, pronto para receber, vão rejeitar, até mesmo aqueles que naufragaram na fé, né, que declaram que têm fé, mas estão doentes, não estão segundo a fé, que é uma fé sadia, porque envolveram-se em corrupções, envolveram em mentiras, né? E é como se estão doentes na fé, porque não se alcança a libertação, né? Assim como aquele cego Bartimeu que estava à beira do caminho, né? E ele pegou e lançou fora a capa, né? Tem que lançar fora a capa da lei, porque a capa da lei ela gera ira, né? Ela gera contenda, ela acusa a todo momento que está destituído da glória, que é pecador, mas quando nós alcançamos a lei, ela é perfeita, mas ela foi enfraquecida, né, por conta do poder do pecado, por conta da carne que milita contra o Espírito. Mas quando nós alcançamos a justificação da lei através daquele único que é justo e alcançou o elo da perfeição, nós somos justificados, né? Nós lançamos fora esta capa e seguimos segundo o Espírito de Cristo, do qual nós somos libertos de todo o poder da lei, do qual antes aqueles que estavam segundo a capa da lei estão acometidos a obedecer os mandamentos todos, porque sempre se tropeça em vários pontos e não consegue ser obediente. Já aqueles que pela graça alcançam o favor imerecido, ele é o advogado, ele é o conselheiro, ele nos defende do vil tentador, né? E nós não operamos segundo a ira, como ele diz, ireis, mas não pequeis, porque minha é a vingança, né, e a recompensa. E nós seguimos na mansidão, na longanimidade, exortando a todo momento, porque a exortação é que liberta, que cura, a verdade que é viva e eficaz, né? E ele diz, essa casa é uma casa amotinada, né? Mas continua falando a verdade. Aquele que quiser ouvir, que ouça. Aquele que não quiser, que não ouça. Porque criaram para si uma própria doutrina daquilo que lhe agrada aos ouvidos, mas não é possível de os libertar e curar da cegueira do Deus desta era perversa, que cegou o entendimento para que os incrédulos não vejam e sigam praticantes do Evangelho, do qual há a luz que é possível os salvar, porque as suas obras são más, né? E a luz expõe as suas más obras. O fogo do qual Jesus nos batiza com o Espírito e com fogo expõe, né, a prova, a qualidade de todas as obras, e acaba identificando aqueles que não têm diligência para com a obra, não têm compromisso e nem responsabilidade.
agem com entendimento de próprios olhos, não desviam do mal, né? E ainda, além de estar enganando-se a si mesmo, acaba enganando a muitos. Mas Jesus é aquele que purifica o tempo sobre todo o mundo, porque a obra é dele, a vinha é dele, né? E ele cuida das ovelhas que não têm pastor. Ele é aquele que retira no meio de nós todo aquele que ensina aquilo que não é edificante para o povo, aquilo que tem causado distanciamento ao invés de aproximar o povo de Deus, aquilo que ao invés de salvar as almas tem as conduzido à destruição, porque Deus não agrada aqueles que conduzem a obra segundo interesse próprio, né? E afasta o povo e ainda utilizam o seu nome em vão. Ele é aquele que tem zelo pela sua obra e valoriza aqueles que andam com a diligência, com o compromisso e com a responsabilidade. Já aqueles que não têm o compromisso, né? Ele é aquele que trata com cada um de vós. Assim diz o Senhor. Um dia abençoado a todos, vigiando e orando sem cessar e meditando na palavra de dia e de noite. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.